Estamos recebendo aqui em nossos estúdios João Roque, ele que é coordenador da Intersindical. Nós vamos conversar com ele sobre o Dia do Trabalhador, como surgiu, por que dia 1º de maio é o Dia do Trabalhador. Vamos fazer também uma análise da atual conjuntura do nosso país, da nossa região aqui. Vamos conversar com ele para você ter uma noção da real situação que nós estamos vivendo hoje. Bom dia, João. Bom dia, Hernani, bom dia aos ouvintes da Web TV. É uma satisfação voltar aqui nesse estúdio, nesse momento que a gente vive aqui, um momento de euforia na cidade, mas nós também queremos falar, mostrar um pouco do outro lado da moeda, porque o cenário que a gente vive não está dos melhores. Então nós temos que desmistificar um pouco a real situação que a gente está vivenciando aqui no nosso município. Antes de nós falar sobre isso, João, gostaria que você dissesse para nós então por que dia 1º de maio é Dia do Trabalhador. Na verdade, hoje, essa semana, amanhã, né, Hernani, é o Dia do Trabalhador, que na verdade ele não é um mero feriado. Tá? Ele foi conquistado a duras penas, com suor e sangue dos trabalhadores que lutaram, que começou em Chicago, aonde que os companheiros trabalhadores da época se levantaram e foram triturados. Vários trabalhadores foram mortos naquele dia, porque estavam reivindicando melhores condições de trabalho, redução de jornada de trabalho, e o imperialismo não aceitou naquele momento e acabaram vitimando vários trabalhadores. Mas isso teve uma repercussão no mundo todo do trabalho, e a partir de então começaram várias mobilizações, e aí se deu o Dia do Trabalhador, que no conceito da grande imprensa, de alguns do sistema imperialista, eles proferem como Dia do Trabalho. Mas para nós, ele não tem nada de Dia do Trabalho. Para nós, é uma data de Dia do Trabalhador. Estamos numa situação complicada, João. Hoje nós temos quase 14 milhões de desempregados no Brasil, que estão chegando amanhã comemorando o feriado do dia 1º de maio, do Dia do Trabalhador, sem estar trabalhando, sem estar com o seu registro da sua carteira assinado, e muitas vezes numa situação com o seu aluguel daqui a pouco em atraso, com as suas contas ali com a cordinha no pescoço, como se diz. E aí o que nós podemos falar para esse trabalhador e qual a situação? Hoje isso nos dá tranquilidade para falar do tema, porque a famigerada reforma trabalhista era para resolver todos os problemas de geração de emprego. E o que realmente aconteceu? Aumentou o desemprego. Hoje nós estamos com números assustadores, e os trabalhadores mergulhados no mercado informal. Então, porque essas coisas, tem uns que por necessidade, né, por não perderem um emprego, buscaram na informalidade um meio de sobrevivência. E por outro lado, hoje, Hernani, ouvintes da Web TV, eu fico um pouco assustado com o que a gente vê, porque hoje, se você ir na sala de aula a nível universitário, o que é que se prega hoje na universidade? Que para os jovens de hoje em dia, que eles têm que ser empreendedores. Falar de geração de emprego e renda não se fala mais na universidade. O lema é falar do agro e do cara ser independente, de ter um negócio próprio. Então, isso também cria uma fantasia, uma ilusão
na cabeça da juventude, e que vocês pode ter certeza que vai ter muitas profissões que eram disputadíssimas e que vai acabar perdendo espaço. Por exemplo, hoje, na questão do direito, tá? Hoje, com a legislação trabalhista do jeito que veio, vai ter espaço para todos os advogados trabalhar na área trabalhista? Vocês podem ter certeza. Na medida que nós desovar esse acúmulo que teve de processos quando estava prestes à mudança de legislação, que empilhou, quase bateu no teto de tantos processos que ocasionou, então vai ter um período aqui que vai ter trabalho. Mas após a entrada da nova legislação, se vocês irem olhar, é mínimo, quase zerou os processos na Justiça do Trabalho. Mas a questão maior foi que deu todo aquele acúmulo, e hoje é a mudança da regra, porque hoje um trabalhador, se ele entrar com um processo na Justiça do Trabalho e ele não tiver ganho de causa, ele vai ter que arcar com as custas do processo. Então, isso são várias situações que vai mudando a vida das pessoas. E aí a insegurança só não acelerou ainda mais pela insegurança jurídica que tem. Porque tem muitas coisas que foi retirada da CLT, mas fere a Constituição Federal. Então a insegurança jurídica é muito grande. Então isso aqui ainda vai dar muito pano para manga ainda. Mas, felizmente, né, Hernani, que a gente conseguiu, graças a grandes mobilizações dos mais diversos segmentos, a reforma mais maléfica que estava em curso, que ia ser uma tragédia para os trabalhadores de todos os sentidos, era a famigerada reforma da Previdência, que, acredito eu, que foram 2 elementos determinantes para que a gente conseguisse afrear isso. Foi as mobilizações, por exemplo, foi feita auditoria na Previdência, o senador Paim andou fazendo auditoria com prova, com dados concretos, os próprios trabalhadores, os auditores fiscais da Previdência, mostrando para o Congresso, para o Senado, que a Previdência não é deficitária, que ela é superavitária. Então, isso são alguns elementos que contribuíram, mas o fator também que pesou muito é o ano da eleição, porque não teria como esses camaradas que iam votar contra os trabalhadores e depois vir aqui nas suas bases para querer pedir voto para os trabalhadores. Então, seria uma incoerência inaceitável. E isso também pesou, botou o bafo na nuca das bancadas, e com isso a gente conseguiu estancar. E aí, agora, para futuro, né, nós estamos pensando de uma eleição agora 2018, que a gente não tem certeza se vai acontecer, porque é um imbróglio muito grande politicamente. E, para vocês terem uma ideia, o candidato da esquerda, mesmo preso, ele tem uma margem extraordinária, que em quase todos os cenários ganha eleições no primeiro turno. João, vamos falar então sobre Lula. Hoje a atual situação dele está preso, certo? Você não acha que daqui a pouco o PT, você como um candidato a vereador do PT partidário, você não acha que o PT estaria na hora de daqui a pouco procurar esse segundo nome, procurar essa segunda alternativa? Se fala no Haddad, mas ele teria um nome forte para conseguir, porque não tem a representatividade que o Lula tem, e isso todos são unânimes em dizer, ninguém tem.
Então, daqui a pouco a esquerda não vai ficar perdendo um tempo esperando e chegar na hora da eleição não tem o segundo cartucho na manga? Não, Hernani. Nós vamos assegurar o rojão até os 45:30 do segundo tempo. Por quê? Porque esse é um elemento determinante para a soltura do Lula. Porque o Lula é um prisioneiro político, porque provas não tem nenhuma, aonde foi desmascarado a farsa do triplex, que foi uma vergonha. Isso o mundo todo sabe, inclusive se cogita intervenções da ONU, porque não tem provas que se sustente da condenação na famigerada tráfico de influência ou corrupção que eles estão alegando, suposta alegação do Moro. Então, o que a gente está trabalhando? Nós, enquanto tiver possibilidade, o candidato do Partido dos Trabalhadores, ele vai ser o Lula. Buenas, se isso acontecer, que realmente não tiver, vocês já viram a segunda pesquisa. O candidato que o Lula indicar vai ser o candidato que tem uma probabilidade muito grande de ganhar eleições. Então, porque tudo tem seu tempo. Nós não podemos hoje anunciar alguma coisa, porque nós queremos ver Lula livre. Esse é o slogan. Tanto Hernani, que nós, esse fim de semana, agora a partir de hoje, de amanhã, e amanhã o dia 1º de maio, todas as centrais sindicais já deliberaram que vai ser um grande ato de 1º de maio lá em Curitiba. Então, Curitiba que nos aguarde. Curitiba vai ficar pequena para tanta gente lá de hoje para amanhã. Então, infelizmente, nesse país, nada acontece se não é na base do abafa, na base da pressão. E esse é o caminho que nós vamos trilhar daqui para frente, fazendo muita pressão e cada dia que passa desmistificando as supostas provas, tá vindo à tona, provas que não se sustentam, e aí vamos ver até onde esses camaradas vão segurar o rojão. Porque, na verdade, a direita, qual é o nome que eles têm? Qual é o percentual que tem? Vamos falar sério, é um desastre, tá? Então, a não ser que vai surgir um salvador da pátria de última hora. Mas, para nós, do campo da esquerda, eu particularmente, como tu mesmo mencionou, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, nosso candidato não tem plano B por momento. O plano é Lula livre e Lula candidato. Eleição sem Lula é fraude, não tem outro slogan para isso. Então nós queremos apostar as nossas fichas na candidatura de Lula presidente. Falando em eleição e falando em reforma da Previdência, você disse que uma das coisas que daqui a pouco segurou, e eu acho que é uma das principais que segurou a reforma da Previdência, foi o ano eleitoral. Não se conseguiu votar isso no ano passado para tentar fazer o povo esquecer esse ano. Vamos dizer que alguém desse movimento que está no poder hoje ganha a eleição. Você acredita que a reforma da Previdência é uma das primeiras a acontecer? Sem sombra de dúvida, essa é a reflexão que nós temos que fazer com todo o conjunto dos trabalhadores. Porque nós temos a proposta da Frente Popular, né, democrática e popular, e aí, do outro lado, a bandeira do império com as reformas, com as privatizações, a política de entreguismo, de retirada de direitos. Então, se nós ir pelo campo democrático popular, nós temos possibilidades reais de anular a reforma trabalhista, de sufocar, não nos moldes que está sendo proposto a reforma da Previdência, nós anular
a política entreguista do Bressal, que foi entregado para a Shell e para outros. Por exemplo, olha, Hernani, vou te citar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, olha o polo naval aqui de Rio Grande, aonde que se montou toda uma estrutura, aonde que gerou mais de 25 mil empregos, com a questão das plataformas do petróleo. E agora, o que é política, a diferença que tem de uma política de Estado e de política de governo. O Pedro Parente assumiu, o que é que fez? Plataformas que já estavam pré-encaminhadas, vendeu como sucata para o grupo Gerdau e transferiu a montagem das plataformas para Singapura. Mergulhou o município de Rio Grande ao caos, uma desestrutura total lá no município, com desemprego, com fechamento de comércio. Um Deus nos acuda. Então essas coisas a população, os trabalhadores precisam compreender. Por exemplo, agora nós estamos aqui trabalhando, ouvindo todos os dias, por exemplo, a questão da privatização da Eletrobras. Se investiu cifras astronômicas na construção das barragens, e agora, depois de estar tudo pronto, querem entregar por moeda podre para os compadres numa política de privatização. Então, nós não temos acordo com isso, porque nós entendemos que questões estratégicas, por exemplo, a água, a energia e o pré-sal, isso tem que ficar sob o controle público, porque senão outros países por aí que privatizaram a água estão voltando a estatizar, porque foi um descontrole total. Vocês já imaginaram, nós aqui, se nós tiver, onde que está uma da maior reserva de água potável, está aqui no Brasil, e daí começar a privatizar, daqui uns dias não vai ter outro negócio mais importante do que exportar água. Vocês imaginam, já tem empresas que vieram, multinacionais que se instalaram em cima do aquífero Guarani, que estão por aí já no disfarce de dizer que estão em carro-tanque levando leite, mas na verdade não estão levando leite, já estão levando água para invasar em outros estados. Vocês imaginam se liberar para cair, que a água realmente entrar no mundo do negócio? Então são várias coisas. Por exemplo, nós temos que tratar o que vem acontecendo com as privatizações, mergulhar o país num descalabro. Olha o que aconteceu em Mariana, tá? O que aconteceu com os desastres dos dejetos da Vale do Rio Doce. A população está às traças até hoje, o processo se arrasta e as indenizações não saem, e o desastre que aconteceu ambientalmente vai demorar 20, 30 ou 50 anos, quem sabe nunca mais recupere. E assim lá que aconteceu outro recentemente no Pará, lá aonde que estavam jogando todos os dejetos na clandestinagem lá, causando desastres ambientais irrecuperáveis. Então é esse modelo que nós vamos ter que defender? Desculpe, nós particularmente do campo democrático popular, nós temos uma outra visão de mundo, de Brasil. Qual é o Brasil que nós queremos, que vive divulgando aos quatro ventos? Mas nós queremos sim um país com geração de emprego, com distribuição de renda, que tenha equilíbrio para que o país volte a crescer, que os pobres sejam incluídos dentro do processo, porque hoje o que tem acontecido nós voltamos no mapa da fome, um retrocesso que a gente jamais imaginou. E aí nós temos aqui, né, Hernani? Tenho dados aqui agora do novo ministro, né? Que os caras vêm se vangloriando, né? Agora assumiu mais um santarrosense, que para uns é motivo de orgulho, para mim é motivo de vergonha. Porque as medidas que os camaradas tomam, isso é um achate para os trabalhadores. Tenho aqui os dados aqui, ó, do novo ministro, do seu Alberto Beltrame, né? Aonde que vem se vangloriar
que economizaram 7 bilhões na Previdência. Mas daí nós temos que analisar o outro lado da moeda. 7 bilhões, a Previdência foi criada para gerar lucro ou para atender as demandas social dos trabalhadores? Porque qual é o critério que se usou quando chamaram gente que estavam há 15, 20 anos já mutilado, que não tem mais condições, chegaram na Previdência e simplesmente todo mundo recebeu alta. Bueno, quem tem direito vai entrar com recurso, mas quantos dias demora para sair um recurso? Quantas mulheres, chefe de família, que não tem condições de trabalho, que vive ganhando, porque trabalhador não vive de brisa, trabalhador vive de salário, agora vai entrar com recurso, vai demorar 6 meses, vai demorar 1 ano, o que vai ser da vida dessas pessoas, que não tem dinheiro para pagar água, que não tem dinheiro para pagar luz, as latinhas começam a bater, os filhos pedindo pão, e aí? É motivo de comemoração, esse jornal, papel, aceita tudo, mas nós temos que analisar a Previdência sobre a ótica dos trabalhadores, de resgate, de assistência para os trabalhadores. É para isso que ela foi criada, não para gerar lucro. João, falando ainda e encaminhando para o encerramento aqui, que o Lázaro já quer o meu pescoço lá, que estamos estourando o tempo, eu quero só apenas, antes de dar para te fazer as tuas considerações finais, eu quero dizer que para mim a água ele é um bem natural, como faz parte de saúde, você precisa, e não é negócio, não é comércio. Tem acordo. Especificamente nessa parte da água, não existe como conversar em privatizar. Nós temos aqui em Santa Rosa pessoas que estão defendendo ainda uma reavaliação no contrato com a Corsã, que foi assinada há 8 anos atrás. Mas ela propicia, a cada 5 anos nós reavaliar. Esse foi um contrato que não ficou fechado para 30 anos, Hernani. Me desculpe, eu quero fazer uma citação aqui, ó. Isso sim, isso é contrato dos tempos modernos. É o contrário, por exemplo, do que está querendo se fazer, que está sobre a mira da justiça, uma concessão do maior porto, que é o Porto de Santos, uma concessão para 60 anos. Isso sim que é um descalabro. Quando se fala de uma concessão aqui de 20, 25 anos, com cada 5 anos rever o contrato, isso é normal para os tempos modernos. Mas que tem gente falando em rever para privatizar. Mas a verdadeira intenção é essa. Para quem conhece um pouco da filosofia de quem está do capital, do projeto do capital. Mas, João, encerrando. Muito obrigado pela tua presença aqui no programa Atualidades. Eu quero que tu deixe uma mensagem para os trabalhadores aí, querendo ou não, amanhã é dia 1º de maio. Sem dúvida, Hernani, nós estamos aqui, eu vou te dizer, nossa base aqui, nós estamos vivendo um momento de turbulência. A empresa maior aqui já teve 60 dias de folga, férias em janeiro, férias agora, tem previsão de parar mais 25 dias, e aí o efeito cascata também pega com a sistemista. Então, nem tudo que brilha é ouro, porque se tu olhar os jornais da cidade com o oba-oba da FenaSoja, é só alegria, mas logo ali na frente vai ser de chorar. Então, e aí quem é que é o sacrificado são os trabalhadores. Tanto é que nós já temos a assembleia marcada, né, com os companheiros da ACO. Vamos fazer uma votação no dia 7, assembleia dia 7, aonde que vai ser apreciado o famigerado banco de horas. Então, mas nós também não podemos entrar nessa seara de terra arrasada, né, Hernani? Quero aqui dizer com muita tranquilidade para os companheiros que nós vamos continuar lutando. O que é hoje uma das ferramentas mais importantes para a classe trabalhadora após a reforma trabalhista, que é a nossa convenção coletiva, que hoje o acordado vale mais do que a lei. Então, para ter acordo, nós temos que valorizar o movimento sindical, as estruturas sindicais, porque o projeto do governo era acabar com o sindicato, tanto é que começaram cortando os recursos do imposto sindical e por aí afora. Mas nós, os trabalhadores, não vão permitir que isso aconteça. O sindicato vai sobreviver e vai ser
daqui para frente, quem sabe, uma das ferramentas mais importantes na defesa da luta de classe, dos direitos dos trabalhadores, para que a gente consiga avançar no nosso pleito e garantir minimamente. Porque hoje, Hernani, se nós não tivermos a nossa convenção coletiva, nós podemos voltar a trabalhar o sábado normal, auxílio educação pode cair, e eu tenho todo um apanhado aqui, eu sei que o tempo aqui está esgotado, não vai dar tempo para a gente abrir tudo isso, mas quero dizer, vocês, hoje, a ferramenta mais importante para todos os trabalhadores é hoje a convenção coletiva e a representação de classe, para nós se contrapor a esse modelo que foi imposto por aí de maneira bastante dúbia, mas nós queremos aqui parabenizar a todos, que amanhã é dia de comemorar, mas também de refletir. Nós aqui vai sair um ônibus aqui de Santa Rosa, aonde que vai participar do ato de todas as centrais sindicais lá em Curitiba, numa grande concentração de massa, de reflexão e de muita luta. Tinha muito servidor que era contra o sindicato. Hoje os servidores municipais estão em estado de greve, aí já faz uma semana. Quinta-feira tem uma assembleia para definir o que vai se fazer, e aí já tem gente repensando e tentando ver e enxergando a importância do sindicato, e que um sindicato forte, com pessoas sérias por trás, faz o poder de fogo. Faz com que o outro lado tem que repensar, não é assim empurrar tudo goela abaixo. Vamos subir um pouquinho essa proposta aí, porque senão não... Sim. É greve para o sistema. Sim. E aí a coisa muda, né? E depois, né, Hernani, vamos falar sério. Uma coisa que nós não podíamos, em 30 segundos quero deixar aqui, nós hoje, vamos falar, a inflação, o acumulado do INPC, 1,5, né? O gás de cozinha batendo nas nuvens, o combustível subindo todo dia, o aluguel, a tarifaço. Pasme, senhores ouvintes, hoje é inaceitável dizer, não sou eu que estou inventando, são estatísticas, que os estados do norte, 60% voltaram a usar o fogão a lenha, porque não tem mais viabilidade de manter o gás de cozinha. Essa é a ponte para o futuro? Eu acho que o nosso povo era feliz e não sabia.